Olá a todos, eu sou o Bruxo Lopes, também conhecido como Bruxo Roberto de Souza, e estamos com mais um vídeo no canal Bruxaria Tradicional BR. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o nosso vídeo com todos aqueles que se interessam por bruxaria. Hoje nós estamos na segunda abordagem da série, sobre o livro Um Guia à Bruxaria Tradicional, A Vassoura, o Cajado e a Espada, de autoria do Christopher Arabello e da Tara Love McGuinness. Tá, gente? Falamos anteriormente na primeira abordagem iniciamos o capítulo 1, Iniciamos o capítulo 1, Bruxaria Tradicional. O capítulo 1 é basicamente isso, bruxaria tradicional, Ainda estamos nele. Então, no vídeo 1, abordagem 1, a gente falou sobre o que é bruxaria, Volta lá e dá uma olhada, para você não perder. E hoje a gente vai estar falando sobre a soberania na bruxaria, Então, a gente vai estar falando do diabo e a arte. Bom, falar sobre o diabo é muito importante na bruxaria tradicional. Se você tem preconceitos com o diabo, se você acha que isso é uma loucura, que isso é uma coisa determinada pela igreja, assista esse vídeo, tá, gente? Porque wiccanos, em geral, têm uma aversão ao diabo terrível, como se a igreja tivesse dito que os bruxos cultuam o diabo, e não os próprios bruxos tivessem, de certa forma, assumido isso. Então, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, uma novidade que não é novidade. Sim, nós acreditamos em um diabo. Não é o mesmo diabo dos cristãos, tá, gente? Mas os cristãos entendem a força com a qual nós comungamos como o diabo. E nós não discordamos dessa nomenclatura até certo ponto, Mas assim como cada um fala o que quer de você e de mim, também todo mundo fala o que quer do diabo. Tá, gente? Então vamos lá. Primeira parte grifada. Virar as costas para o diabo pode ser algo enganoso para os bruxos tradicionais. Primeiramente, bruxaria tradicional não é satanismo. A bruxaria tradicional não pertence ao satanismo, tá? Pega o satanismo e descarta. Continuando aqui na abordagem. Por que é algo enganoso? Essa rejeição ao diabo faz brotar em nós a visão romântica e perigosa de que a natureza é uma força benevolente que cuida de nossos melhores interesses. Na realidade, a natureza é nossa protetora. A natureza não é nossa protetora nem nossa amiga. Jamais devemos esquecer disso. A natureza é vermelha nos dentes e nas garras. As modificações que tivemos que fazer para a nossa sobrevivência básica revelam a verdade dessa afirmação. Sem nenhuma sombra de dúvida, a natureza se preocupa conosco, tanto quanto nós nos preocupamos com um fio de cabelo que nasceu em um local indevido. Então, gente, se a natureza fosse tão maravilhosa, a gente não precisaria construir prédios e casas para poder a gente estar bem, bem colocado sobre ela, Ou seja, a gente teve que criar encanamento, água encanada, esgoto, saneamento básico, a gente teve que criar filtragem de água, a gente teve que criar fogão a gás, a gente teve que criar luz elétrica, diversas coisas que a gente realmente teve que modificar na natureza. Animais como, por exemplo, os ratos, que não transmitiam doenças e hoje transmitem por viverem nos nossos esgotos, Então a gente modificou a natureza, conforme a gente precisava para sobreviver. Se ela fosse tão maravilhosa, tão perfeita, a gente não precisaria ter feito nada. A gente já estaria nas maravilhas que a gente tanto deseja na própria natureza. Tem gente que não pode ir num parque, que fica sendo picado por pernilongo e nem quer passar mais de nem 15 minutos ali. Tem gente que vai numa trilha, vê uma cobra e quer voltar para casa. Então, gente, faz parte, da natureza humana essa questão. E essa questão do pelo no local indevido, isso é muito claro, Isso é muito óbvio. Você vai ali, passa gilete, passa
a lâmina, passa uma cera, dá uma arrancada, porque você não gostou daquilo no seu corpo. Não gostou, não quer, não tá feio. A natureza também é assim, tá aquilo ali não tá legal, tsunami, morreu tudinho, morreu todo mundo. Então é bem isso mesmo, tá? Então o diabo, ele é bem isso. Ele é um espírito etéreo, exótico da natureza. Eu costumo dizer uma coisa assim meio clichê, mas isso é para as pessoas poderem entender. Que o diabo, ele é uma fada. Sendo que ele não é um sininho. Ele é uma força muito ampla da natureza. No vídeo passado a gente falou sobre os gênios, que são uma força mais ampla da natureza que os lasas, que são as fadas mais comuns. Para exemplificar, os lasas na tradição italiana cuidam, por exemplo, de coisas mais pontuais, como as estações, as mudanças de clima. Enquanto os gênios, eles cuidam de locais, né? Então, eles cuidam de coisas maiores. O diabo, ele já é o espírito mor da natureza, né? E quando a gente fala do espírito mor da natureza, é que ele é tanto feio quanto o belo que está na natureza, né? E ele não é nossa mamãe, nossa deusa mãe, nada disso, tá, gente? Nem é o nosso pai também, ele é um espírito a qual a gente respeita. Antes do cristianismo, antes do judaísmo, antes da Bíblia ser escrita, antes, inclusive, dos pagãos e dos politeístas da antiguidade, o diabo já era contemplado, ele já existia. O detalhe é que ele é chamado por diversos nomes diferentes, ele é apresentado de diversas formas diferentes, mas no fim das contas ele é uma entidade grandiosa, muito mal compreendida, muito defamada, que é contemplada, respeitada, né, pelos bruxos desde antes do cristianismo. Tá, gente? Sendo que quando a igreja se utilizou dessa palavra, né, a gente não tinha exatamente que discordar, né, porque a palavra diabo ela não é exclusivo uso da igreja. A palavra diabo, ela já era utilizada pelos bruxos, né? Diabos, demônios, etc. Né? Já era falado na antiguidade que bruxos eram pessoas que se relacionavam com diabos e demônios, além de espíritos etéreos. Né? Então, não tem aquele demônio da Tasmânia, não sei, o diabo da Tasmânia, né? Que ele gira e faz todo aquele vento, é um exemplo bem tosco que eu estou dando. Né? Mas aquilo ali não é um vento, é uma força da natureza, sendo que é uma força da natureza estranha, terrível, que sai destruindo tudo ao redor, é bem isso. Tá? Sendo que o diabo ele não é uma força de destruição. Como o livro aqui mesmo exemplifica com a imagem de Baphomet, o bode sabático, que aponta para cima e para baixo, e que tem várias coisas em si, como seios, asas, né? Enfim, e diversos elementos, o diabo é justamente isso, ele é um aglomerado de coisas que existem na natureza. Coisas boas e coisas ruins, né? Coisas exóticas e coisas mais refinadas, né? Ele é isso tudo. Né? Eu não estou comparando o diabo a deusa mãe da Wicca, gente. Não entendam assim. Ele não é toda a natureza, os pássaros não são a voz dele. Não é isso, tá, gente? Não é isso. O diabo, ele é como se fosse uma fada. É um espírito emancipado. Ele não é a natureza, ele é um espírito da natureza, né? E, muito provavelmente, o espírito mais amplo, né, da natureza. Então o diabo ele é citado no livro, né? E o livro deixa bem claro que o diabo que nós comungamos não é o diabo cristão e que a gente não adora ele, tá? A gente respeita ele e a gente compreende a existência dele e a gente comunga com ele. Inclusive na antiguidade, na antiguidade mesmo e o cristianismo continua com esse exemplo depois. Muitas pessoas com medo desse tipo de entidade, né, com medo dessa entidade em específico, criaram deuses para se proteger do desconhecido, né, acreditando que esses deuses iam proteger elas do desconhecido. E a mesma coisa acontece com o cristianismo. O Deus deles é criado para proteger eles do desconhecido. É por isso que a nossa percepção de mundo e visão de mundo enquanto bruxos tradicionais é bem diferente da visão de mundo dos wiccanos, que dizem que todos os deuses são um deus só e todas as deusas são uma deusa só. Não, a gente compreende que existem pouquíssimos deuses reais, tá, gente? E que inclusive essa nomenclatura deuses a gente só utiliza para poder
passar isso para vocês, porque é uma nomenclatura tão banal que a gente nem gosta de utilizar. Mas, entende-se, né, assim, explicando tudo isso, existem poucos deuses. Muitos foram criados pelos seres humanos, como nós sabemos, como todo mundo sabe, como todo mundo está careca de saber, né? E dentro da história do diabo, muitos deuses foram criados porque as pessoas tinham medo do desconhecido, e o diabo fazia parte desse desconhecido. Os bruxos sempre foram aquelas pessoas do contra, que em vez de temer o que estava nas trevas, queriam descobrir o que estava nas trevas, e queriam comungar com o que estava nas trevas, e queriam saber, independente de ser uma coisa feia ou bonita, independente de ser uma coisa escura ou clara, eles queriam saber o que era aquilo, se aquilo representava um perigo real ou não, e se de alguma forma eles podiam comungar, ter alguma amizade, né, algum contato com essas forças. E foi assim que nasceu o nosso ofício. Nosso ofício nasceu de coisas estranhíssimas. A bruxaria é estranha, né? Por isso que a bruxaria não é para todos. A bruxaria tradicional não é para todos, né? Porque a gente sempre foi pelo caminho escuro. E o caminho escuro, todo mundo tem medo dele. Ninguém quer ir pelo caminho escuro. As pessoas querem se sentir seguras e protegidas, querem enxergar o que está acontecendo. E por isso os deuses foram criados. Muitos deuses foram criados. Alguns são reais, outros são invenção. Né? E aí, como saber quem é quem, o que é o que? É um longo caminho de busca, né? É um longo caminho de busca. Muitas vezes, gente, nós bruxos, nós não acreditamos que precisamos de deuses para viver, tá? Isso é uma coisa que a gente vai estar discutindo mais para frente, mas a gente não tem essa questão devocional superestimada, como o pessoal da Wicca tem, nem como o pessoal do cristianismo. Como eu disse e sempre digo, nós não somos servos, nós somos bruxos, nós somos oficiantes, né? Nós comungamos com forças que são nossas fontes de energia, comungamos com forças que são nossas fontes de poder, comungamos com forças que nós respeitamos por serem grandiosas e poderosas, comungamos com forças como o diabo. Quando penetramos esses outros reinos, o Senhor Bruxo é nosso guia, nosso contato, nossa pedra fundamental. Porém, não o veneramos. Ele não é uma divindade. É o espírito primeiro do lugar. É uma força primordial. O diabo para um novo milênio de prática. Então é isso. Tá perfeita a descrição. Assim, eles chamam no livro o diabo Senhor Bruxo. Eu não gostei disso. Não gostei dessa história Senhor Bruxo. Mas é uma boa abordagem. É uma boa abordagem. A abordagem, o texto com a descrição é uma boa abordagem. Né? Agora a gente vai para animismo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida sobre o diabo, porque o diabo é um assunto muito polêmico, muita gente está saindo do cristianismo para a bruxaria e fica, mas eu vou para a Wicca, que eu vou cultuar deuses, eu não vou cultuar o diabo. E essa história que bruxos cultuam o diabo é uma coisa falsa. É falsa. É falsa. A gente não cultua o diabo. Né? Tá bem claro, a gente não adora o diabo. Né? E o diabo não é, como eu sempre digo, né? Sobre mim ou sobre você vão dizer o que quiserem. Né? Vão dizer, o lupus é bom, o lupus é ruim, o lupus é mentiroso, o lupus fala a verdade. Cada um vai dizer uma coisa sobre o lupus. Né? Assim como cada um vai dizer alguma coisa sobre você. Tem gente que fala bem de você e tem gente que fala mal de você. A mesma coisa é o diabo, gente. Entenderam? A mesma coisa é o diabo. E a gente se utiliza da palavra diabo de acordo com o nosso significado para ela. E nosso significado para ela é que ele é essa força, tá? E não, ele não foi criado por um Deus e caiu do céu e era um anjo e não sei. Não, esse não é o diabo que a gente comunga, tá, gente? Essa não é a história dele. A história dele simplificando muito rapidamente, como eu já devo ter simplificado, ele era uma força da natureza estranha, uma força etérea da natureza, que foi basicamente descoberta pelos bruxos. As pessoas tinham medo dele e criaram falsos deuses para se proteger dele, dessa força, enquanto os bruxos passaram a comungar com essa força, como fonte de energia, como fonte de poder, como um grande amigo. Tá? E é assim que ele começa a ser defamado pelas pessoas que têm medo do desconhecido e ao longo de todas as culturas ele passa a ser uma coisa ruim. E no cristianismo, nossa, isso se torna terrível. Né? Claro que o cristianismo ele tem
diversa, um mar, né, de coisas que vai basear o diabo deles, né? Desde sincretismo de outras religiões até essa força que nós estamos falando. Mas é isso, tá, gente? É assim, ele já estava ali, ele é o espírito primeiro do lugar, ele é a pedra fundamental, ele já estava ali, né? E as pessoas com medo dele começaram a criar histórias ruins sobre ele, tá? E é isso. É bom que ele é muito famoso, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Acho que ele tá dizendo isso nesse momento. Bom, gente, essa questão do diabo rende tanto que eu não sei se o vídeo está muito longo, mas eu vou para animismo agora, tá? Acho que a questão do animismo aqui não vai ser muito longa e depois a gente vai continuar em um outro vídeo. Gente, é muita coisa. Olha que nem cheguei no ritual, nem terminei o capítulo 1, mas animismo. O animismo é um termo criado por Sir Edward Tylor, conhecido como o pai da antropologia no fim do século XIX. Em alguns aspectos, o termo pode ser interpretado como doutrina da alma, pois deriva de anima, a palavra grega para alma, e em latim, vida ou espírito, né? Então, isso é esse significado basicamente. O animismo, segundo o livro aqui, é a interação complexa entre seres animados com meios e fins distintos. Parte do processo de se tornar um bruxo é aprender a cultivar esses relacionamentos para nos auxiliar com nossa arte. Basicamente, o que eu acabei de ler já diz tudo, né? Nós acreditamos, enquanto bruxos tradicionais, que todas as coisas são animadas. Todas as coisas que têm uma essência de vida, como plantas, pedras, né, são animadas para nós. São portadoras de algo animado, ou seja, portadoras de ânima, portadoras de vida, portadoras de alma, né? Então, para a gente isso é bem importante, principalmente porque nós acreditamos que essa força exótica que eu acabei de dizer, esse espírito etéreo estranho chamado diabo, ele é justamente uma força ampla que vibra em todas essas coisas. Quando eu digo vibra, gente, pelo amor de todos os ancestrais, eu não estou falando que os pássaros são o canto dele, não, tá? Uma coisa é o planeta, sabe? Aquela coisa diluída na natureza, que o pessoal fala, sei lá, que é uma coisa meio panteísta, meio universalista, tá? Ele não é isso, tá? Mas ele era o primeiro que estava ali, tá, gente? Ele era o primeiro que estava ali. Mas a gente pode chamar ele de outras formas, por exemplo. Em cada tradição ele vai ter um nome diferente, segundo alguns autores, né? Na tradição italiana, o nome dele é Janus Lucifero, né? A gente chama ele de Lúcifer, né? E por conta da Igreja Católica Apostólica Romana ter essa questão, né, de origem romana, aí ela se apropriou desse nome, né? Antes até mesmo da Igreja se fundar ali com as modificações da Bíblia, ela só se utilizava do nome Lúcifer, que era um deus cultuado pelos romanos, entre aspas, para falar sobre este ser, essa criatura. Mas é isso, gente. No fim das contas, todas as histórias que inventaram sobre o diabo têm alguma coisa a ver com ele, mas não são totalmente verdadeiras. Para a gente saber se são ou não verdadeiras, a gente precisa conhecer todas as histórias e a gente precisa ler ou ouvir todas elas com muita criticidade, tá? É um assunto tão polêmico que eu fico preso nele, né? Não sei o que você vai pensar, o que você vai achar. Mas qualquer dúvida, botem aí nos comentários e a gente vai falando sobre isso. Tem um vídeo aí que eu falei sobre o culto ao diabo, a bruxaria diabólica, não sei o que. Esse vídeo não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. O que eu estou falando agora é uma realidade do que a gente considera do diabo dentro da bruxaria tradicional, tá? Dentro da minha tradição, o diabo é Janus Lucifero, que a gente costuma chamar apenas de Lúcifer, tá? Inclusive, na tradição italiana, Lúcifer não é o pai dos bruxos. Exatamente. Ele é o pai da humanidade, principalmente, porque ele é uma força da natureza. Tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo que a gente vai estar falando sobre tornar-se um bruxo. A gente vai estar falando sobre tornar-se um bruxo. Basicamente, o livro está dizendo como é que você se torna um bruxo tradicional. Como eu disse no vídeo anterior,
Será que você lendo esse livro, praticando as coisas que estão nele, você já se torna um bruxo tradicional ou não? A gente vai ver isso nos próximos capítulos dessa novela, que é as abordagens de um guia à bruxaria tradicional. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.